existe uma pequena voz dentro de você, dentro da sua cabeça, que sabe das coisas. Você não sabe explicar como, você não tem prova de nada, mas você sabe que você sabe. Muitas vezes você acha que é até loucura da sua cabeça, mas conforme o tempo vai passando e as coisas acontecem, você vê que não era loucura da sua cabeça. Você já passou por isso? Essa voz se chama intuição. Eu não acreditava nisso, eu achava que era invenção, loucura de pessoas místicas, mas conforme alguns fatos foram acontecendo na minha vida, que eu vou relatar aqui, eu entendi que, cara, eu pensei, isso aí é verdade. Só que muitas vezes os barulhos externos que a gente tem, medos, traumas, gatilhos, inseguranças, pessoas falando, abafam essa voz. E essa voz é a que nunca mentiu para você. Então, se você se identifica com isso, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou explicar o que é intuição, como que você pode diferenciar o que é intuição e o que é coisa da sua cabeça. E também vou dar aí o meu relato pessoal que pode te ajudar a entender melhor o que acontece com você e você a desenvolver mais esse lado interior seu que para mim é o mais importante. Faz muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto nesse canal, que foi algo que eu desenvolvi na minha vida há um pouco mais de 2 anos e eu encontro conteúdos na internet, mas as pessoas falam e não falam nada. Então eu vou tentar clarear aqui a sua mente. A intuição para mim é algo que é calmo e constante. Como assim? O que é piração, loucura da sua cabeça vai vir como ai meu Deus, e aquela coisa aconteceu, ou ai aquela pessoa, pode ser que ela tá fazendo X para mim, tá fazendo Y e tal. É uma coisa que te dá assim, que tira a sua paz. Literalmente é algo que te dá dor de cabeça, te dá insônia, você não consegue dormir à noite, e você fica ali, vai e fuça redes sociais, isso e aquilo, e aí você acha que aquilo é intuição, mas a intuição, ela vem assim como pensamentos que vem e passa, só que ele sempre vai e volta. É uma voz muito suave. Imagina assim que você está na praia. Quando você escuta o barulho do mar, ele não é suave? Não é uma coisa assim que entra, reverbera dentro de você e passa? É isso a intuição. E por que que a gente ignora a nossa intuição e essa voz interior que para mim é a voz de Deus falando com a gente? Porque a gente tem medo de parecer louca, como que você vai falar alguma coisa, como que você vai expor algo, sendo que você não tem provas, você não tem justificativa a olhos humanos disso que você está sentindo. Então, às vezes a gente pensa, não, é coisa da minha cabeça. Fala sério, eu preciso ir para terapia para tratar ou não. A pessoa é um ser humano também e ela é imperfeita e eu estou querendo pessoas perfeitas, situações perfeitas. E esses pensamentos fazem a gente ignorar essa voz. Por isso que é muito desafiador saber distinguir o que você, tipo, o que é intuição e o que não é. Eu aprendi sobre intuição na dor, errando mesmo, não ouvindo essa voz interna. Por quê? No meu último relacionamento amoroso, desde o dia zero, eu sempre senti um incômodo com relação ao meu ex-namorado. Eu sempre achava que ele estava me escondendo algo. Mas eu pensava, não, são os traumas que eu tenho do passado, de relacionamentos anteriores, de ver relacionamentos de amigas minhas, de homens sacanear elas. Não, relaxa. Você tem que ir para terapia, você tem que tratar suas inseguranças em terapia. E isso foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até que eu vi uma menina no Instagram dele, na lista de amigos, que eu senti algo assim, eu acho que ele tem alguma coisa com ela, mas eu não tenho como provar, porque não tinha curtidas, não tinha nada. Quando ele abria o WhatsApp, ele abria aquele WhatsApp web que é no computador, ele abria na minha frente.
Então eu pensava, cara, a minha terapia não tá adiantando, vou trocar de terapeuta. Tipo isso. E acabou que, em resumo, eu passei 1 ano e meio ignorando essa voz. E eu sempre entrava no perfil da menina e dava uma fuçada lá, o perfil era aberto. E eu pensava, cara, às vezes ele estava do meu lado, que daí nós fomos morar juntos. E eu olhava aquilo e pensava assim, olhava o perfil dela, meu Deus, nós estamos morando em outro país. A menina está no Brasil. Por que eu tô olhando o perfil dela? Não faz sentido. Até que um momento, depois que nós completamos 5 anos juntos, a gente teve uma briga ali de casal normal e me veio uma voz. Por que você não entra em contato com aquela menina? E eu pensei assim, isso é loucura. Pra quê? Eu vou parecer essas mulheres loucas que entram em contato com a lista inteira de amigos das redes sociais do parceiro? Não. Não, tipo, não vou continuar tratando em terapia as minhas inseguranças. Só que essa voz foi ficando mais forte. Aí eu entrei em contato com a menina. Enfim, só que daí acabou que não terminei a conversa com ela, peguei, desativei, eu fiz um fake para isso, desativei a conversa com ela enfim, segui a vida e eu fiz as pazes com ele. 2 meses depois aconteceu de novo, nós tivemos uma briguinha e aí veio uma voz, volta a conversar com aquela mulher e vai até o final da conversa, não foge. Reativei o fake e fui até o final. Em resumo, eu descobri que ele sim tinha saído com ela, que ele entrou em um aplicativo de relacionamento, conheceu ela por lá, saiu com ela enquanto eu estava em outro país. Ele tinha ido visitar a família no Brasil e ele saiu com ela sim, e ele tinha falado que era solteiro. Mas foi uma vez e não teve outras vezes. Mas, tipo, não importa. O que eu quero dizer, daí bater nas datas, conversando com a menina, foi justamente quando a minha intuição começou a dizer, quando essa voz começou a dizer que ele tinha alguma coisa com essa pessoa. Então, você vê que demorou, do momento que eu tive aquele primeiro estalo, que foi um sussurro, não foi uma voz de mulher louca, ciumenta, até porque eu nunca fui ciumenta. Não foi aquela coisa assim, desesperada, foi o pensamento que veio e foi, veio e foi, veio e foi. 1 ano e meio. Eu perdi 1 ano e meio da minha vida porque eu deixei de escutar essa voz. E, inclusive, durante esse 1 ano e meio, várias vezes veio essa voz na minha cabeça, esse pensamento de entre em contato com ela, entre em contato com ela. E eu, nossa, não faz sentido, é loucura. Aí você, de repente, já pode ter passado por isso com um parceiro, tipo, com alguém que você tá conhecendo, e aí você pensar, nossa, eu tô tão traumatizada que eu não consigo dar chance para outra pessoa. Nossa, não, mas ele me trata tão bem, a gente tem uma coisa tão leve, tão boa, mas no fundo, por mais que é leve, você sente ali. Outro exemplo foi essa casa aqui que eu moro. Isso aconteceu no ano passado, só que dessa vez eu já tinha aprendido a lição e eu ouvi essa voz. Porque eu moro aqui em Lisboa, eu cheguei em Lisboa, fui morar em uma casa temporária, compartilhada. Aqui na Europa é muito comum as pessoas compartilharem casa por ser mais barato. Só que eu já queria morar sozinha. Aí eu pensei, eu vou para o Brasil visitar minha família em tal data, quando eu voltar eu começo a procurar imóveis. Só que veio uma voz, por mais que você vai no Brasil, contata o fulano, que é um amigo meu que estava morando aqui, e essa voz disse, entre em contato com o fulano para você saber como que são as burocracias para alugar uma casa em Portugal, para os documentos que precisam, se é fácil, se não é, e todas as exigências. Se você for pensar, essas são coisas, essas perguntas de burocracias, é uma coisa que você vai no inteligência artificial e responde 5 minutos. 5 minutos eu tô exagerando, responde em 1 minuto. Mas a minha voz dizia que eu tinha que entrar em contato com ele. Não era uma pessoa que eu tinha muito contato, pouco. Só que eu entrei, oi fulano, tal, expliquei,
eu fiz as minhas perguntas. Sabe o que ele falou? Eu tô indo embora de Lisboa. E o apartamento que eu tô vai vagar. Você quer? E falou as condições, preço, mandou vídeo. Era tudo que eu tava esperando. Era tudo, inclusive, que eu coloquei na minha lista dos sonhos. Que eu conto, eu gravo outro vídeo contando isso aqui. E que eu coloquei tinha todas as características que eu coloquei na minha lista dos sonhos para casa. Tudo que eu pedia para Deus em oração. E eu, como assim? E aí deu certo, eu vim para cá, onde eu estou aí há quase 6 meses morando, amando, mas eu ouvi essa vozinha interna que dizia para eu entrar em contato com uma pessoa que eu mal falava. Aí vem, chega de blá 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 da minha vida. Eu tô contando essas duas coisas, uma que eu errei, não ouvi essa voz interna, e a outra que eu acertei. O que mudou dessa vez que eu não ouvi para a vez que eu ouvi? Isso eu tenho outros exemplos aqui de negócio meu, que eu sou uma empreendedora, caminho que não tinha que ir, eu fui, depois eu vi que não era. Amizade também aconteceu. Eu senti um incômodo com pessoas já que estavam na minha vida há muito tempo e depois eu fui ver que a pessoa estava sendo tóxica comigo. Então, não é só nessas duas coisas aqui, é que senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, pode ser que você passa por isso, por esse incômodo leve, suave que você sente. Então, como que você faz para desenvolver a sua intuição, para você conseguir ouvir essa voz interna? O primeiro ponto é silenciar. Tem um vídeo que eu gravei, eu vou deixar aqui para você, que é sobre você entender esse vazio que você sente, como você preencher esse vazio, que tem muita relação com o que eu estou falando agora de intuição. Nesse vídeo eu falo também sobre silenciar a mente. Enquanto a gente está com um monte de barulho, a gente não consegue ouvir. Eu assisti um vídeo hoje, na hora que eu estava fazendo cardio na academia, muito interessante, que fala assim, enquanto você estiver ouvindo os barulhos externos, você nunca vai escutar o sussurro de Deus e da sua intuição. E é muito verdade. Enquanto eu estava ali, trabalhando ali com um monte de gente ao meu redor e tal, e meio corporativo, e um monte de amigos falando aqui ali o que eu devo fazer ou não, ou até eventos sociais mesmo, e junto com os meus medos, com a minha ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, às vezes, eu tô aqui no presente, eu já tô pensando daqui 5 anos. Alguém se identifica com isso? A pessoa que ela tem essa ansiedade é bizarramente difícil de lidar. E aí essas vozes não deixam a gente ouvir, como eu falei no começo do vídeo. Então, como que você vai silenciar? É como eu comentei no outro vídeo. Reserva, começa com 5 minutos para você ouvir uma música, para você estar em contato com a natureza, principalmente em contato com a natureza, onde você vai ouvir o barulho dos pássaros, sentir o vento no seu rosto, ouvir o barulho do mar. Cada um vai ter um jeito de se sentir integrado com a natureza, com o universo. Cada um, eu estou falando o que funciona para mim e pode funcionar para você também. Alguns vão para meditação, outros vão para o yoga, ou um pouco disso tudo junto e misturado, mas silencia sua mente, sem redes sociais, sem pessoas falando, e conforme você for adquirindo esse hábito de estar sozinho, você vai começar a ouvir essa voz. Só que assim, não é fácil no começo. Então, aos poucos, você dá ouvidos para essa voz, obedece o que essa voz está falando. Você vai começar assim com coisas poucas. E você vai vendo que conforme você vai obedecendo, eu digo assim, eu vou dar um exemplo. Uma das minhas ex-melhores amigas da vida inteira, eu não me sentia à vontade quando eu saía com ela, mas eu sentia um leve incômodo, como se eu quisesse ir embora, como se a minha alma pedisse para eu ir embora.
Só que eu achava estranho, porque ela era minha amiga e irmã da vida. Como que eu estava sentindo isso? Não fazia sentido. A partir do momento que eu comecei a me ouvir e a parar de encontrar com ela e a silenciar a minha mente, eu comecei a observar atitudes dela que eram totalmente contra o que eu busco e o que eu espero de uma amizade. Então, com isso eu consegui me afastar e hoje em dia nós não temos mais contato e eu vi depois puxando coisas na memória o quanto que me fazia mal, o quanto que ela me diminuía, o quanto que ela me desvalorizava e eu ficava ali tentando agradar, tentando relevar, porque a nossa amizade já era de muitos anos, de mais de 2 décadas, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, escuta, silencia e obedece. E o segundo ponto é aprender a diferenciar o que é intuição e o que é ansiedade, que é o que eu falei. Intuição é algo calmo, leve e que vem, são pensamentos que vêm e voltam, mas não de forma obsessiva. A ansiedade ou trauma, gatilhos que você tem, é algo que te tira a paz. Que tira a paz no sentido assim, que não te deixa dormir, que você vai ficar com pensamentos obsessivos. Aí é algo que você tem que tratar em terapia realmente. Aí, outra coisa que me ajudou, o terceiro ponto, é procurar conteúdo sobre esse assunto. Tem um livro que, assim, não é todo mundo que gosta desse autor, eu vou deixar aqui, que é do Osho, Intuição. Tem algumas partes que são muito boas, que dá para tirar assim, insights muito legais sobre o que é a intuição e como você aprender a ouvir. Então, juntando tudo isso, silêncio, você diferenciar o que é intuição de o que é loucura da sua cabeça e procurando autoconhecimento, estudando sobre o assunto, você vai conseguir ouvir a voz de Deus e até desenvolver a sua espiritualidade, que, como eu já disse no vídeo que eu deixei aqui para vocês, que eu gravei, que espiritualidade é muito diferente de religião. E quanto mais conectada a gente está com a nossa espiritualidade, mais perto a gente está de Deus e mais perto a gente está de seguir o caminho certo para a nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com alguém que você vê que está nessa jornada do autoconhecimento, porque também, além de ajudar a pessoa, ajuda o YouTube a distribuir para mais pessoas. Esse canal aqui não é para mim, não é pelo meu ego, é para ajudar mesmo as pessoas, assim como eu fui ajudada um dia por canais maravilhosos aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.